Sejam todos bem-vindos ao canal O Peregrino. Hoje eu quero trazer para vocês o incrível relato de uma americana chamada Kate. Ela teve uma incrível visão do futuro. No prazo de 70 anos, o mundo não será mais o mesmo, onde Jesus Cristo apareceu para ela e lhe contou detalhes das coisas que iriam acontecer em nosso planeta. Mas antes de nós assistirmos o seu relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e também deixasse o seu like. Sem mais delongas, vamos para a sua experiência. Eu assisto todos os seus vídeos e me sinto suficientemente confortável com você para contar a minha história ao mundo. Sei que alguns dos seus espectadores vão perguntar por que não conto a minha história pessoalmente. Da última vez que fiz, acabei de ser internada voluntariamente numa unidade psiquiátrica. As pessoas pensam imediatamente que é loucura se mencionar morte e ver o futuro. Embora eu sei que vais contar essa experiência, embora tenhas a minha total permissão para fazer, por favor, não quero que dê o meu nome completo ou qualquer outra informação que eu possa me identificar. Não posso ser presa novamente por causa de pessoas intolerantes que acreditam que isso que acontece comigo é possessão demoníaca. Eu sou vidente, não demoníaca. Não recebi os meus poderes de Satanás, recebi os meus poderes de Jesus, mas nem sempre foi assim. Então vamos lá. Eu sei que todos os teus espectadores querem que eu vá direto ao assunto, mas não é tão simples assim. Não vou contar toda a minha história de vida. No entanto, chegar à parte importante levará um pouco de mais tempo. Não vou sentar aqui e mentir para ninguém. O meu ex-marido não era exatamente o pai do ano, mas no fundo pensei que se acumulasse o suficiente, ele mudaria. Parecia que quanto mais eu amava, pior ele estava. O meu marido ficou em casa com as crianças enquanto eu trabalhava. Era assim desde o ano de 1997, quando ele perdeu o emprego no estaleiro após um acidente grave, causado por ele porque gostava de um pouco mais de beber. Ele acabou custando alguns milhões em perdas de equipamentos e algumas centenas de milhares de indenizações para trabalhadores que ele feriu permanentemente. Como eu disse, ele estragou tudo. Eu estava a trabalhar numa empresa para a qual ainda trabalho até os dias de hoje. Quando ele foi demitido, eu fiquei sendo o ganha-pão da família. Quando nos casamos, decidimos ter 2 filhos. Para nossa sorte, a primeira vez foi um encanto e acabamos com 2 irmãs fraternas. Um menino e uma menina. Eles nasceram em outubro de 1995. Depois de qualquer forma, ele perdeu o emprego como operador de ponte em 1997. Então eu decidi que seria uma boa ideia ele ficar em casa com as crianças enquanto eu trabalhava. Eu gostava de ter sabido então o que sei agora, porque eu teria continuado a levá-los para a creche. Os meus bebês provavelmente ainda estariam vivos hoje, se eu tivesse feito isso há alguns meses atrás. Depois que começamos a fazer as coisas dessa maneira, tudo parecia bem. Avançamos para o início do ano de 1998. Cheguei em casa do trabalho e ele estava no sofá olhando televisão, e as crianças estavam dormindo uma soneca da tarde. Perguntei como foi o dia dele e ele disse que tudo estava bem. Fui verificar as crianças e elas estavam dormindo profundamente em suas camas. Então voltei para a sala para falar com ele. Perguntei o que havia para o jantar e ele me retrucou. Eu deveria ter sabido naquele momento e ali mesmo que eu deveria de sair. Mas eu fui estúpida. E ele se desculpou por isso e disse que perdeu, que eu estava desrespeitando porque eu estava trabalhando e ele não estava. Isso começou a se tornar cada vez mais frequente. Geralmente era apenas uma vez por mês e depois tornou-se muitas vezes mais regular.
até que ele começou a beber e a fazer isso todas as noites. Fiquei tão ruim que comecei a ficar sem desculpa para o meu chefe, porque eu não estava no trabalho ou porque eu não estava maquiada. Eu sei que todo mundo parece estar pensando, por que você não o deixou? É mais fácil falar do que fazer, especialmente quando você pensa que está apaixonada. Não há um dia em que eu não deseje não ter saído antes. Em 16 de agosto de 2005, decidi sair mais cedo do trabalho. Eu estava trabalhando bastante para terminar um projeto que precisava ser feito. Terminei antes do esperado, então disse ao meu chefe que estava indo embora para casa para surpreender meu marido. Entrei em casa naquela noite e o lixo, era assim que eu chamava o meu marido, não estava no lugar de sempre, bebendo no sofá. Então fiz o meu caminho pelo corredor e ouvi gemidos no quarto da minha filha. Não vou descrever o que vi fazendo, mas imagino que você já saiba. Corri para o quarto, peguei uma pistola que temos em nosso cofre e coloquei na cabeça dele. Eu desejei por Deus que eu tinha que puxar aquele gatilho, mas não consegui. Isso me custou 1 ano. O vídeo que eu vi foi bem rápido. Acontece que ele estava abusando dos nossos 2 filhos por quase 3 anos e eu não fazia ideia. Com propostas pendentes e ele na prisão agora, eu estava mais calma. Imaginei que tudo ficaria bem para mim e para as crianças, mas não foi assim. Na noite em que eu e os meus filhos morremos, estávamos voltando para a casa da terapia. Assim que entramos pela porta, eu vi um flash. Senti uma sensação de queimação no meu peito. E imediatamente eu caí de joelhos. Ele apareceu e atirou em mim, e mais 5 vezes, cada vez nos órgãos exclusivos. Meus filhos não tiveram a mesma sorte. Eu vi quando ele atirou na minha filha primeiro, depois no meu filho, e lentamente, respirando o meu último suspiro, ouvi ele murmurar algo como agora: "Vamos todos morrer." Eu ouvi ele atirar na sua própria cabeça, e de repente eu dei o meu último suspiro. Eu me lembro de ficar em pé, olhando em volta, e olhar para o meu filho, para minha filha e para mim. Não havia nenhum sentido, de nada. Eu não estava sentindo absolutamente nada. Não sei porquê. Não sei porque não senti nada por eles e nem por mim. Simplesmente, o que eu senti foi uma sensação estranha de puxão ao redor da área do meu umbigo. Se você pensa sobre isso, em termos humanos, a sensação de um puxão parecia um gatinho puxando um cadarço, um pedaço de barbante que você estava segurando. Quando olhei para baixo, vi que parecia uma corda presa a mim. A sensação de puxar continuamente. O primeiro foi um puxão leve, depois ficou cada vez mais forte. Parecia que eu estava sendo puxada em direção de algo. Meu corpo apenas se move sem atrito, e eu não posso nem começar a dizer quanto tempo levou o puxão para parar. O túnel era o que eu descreveria como preto verdadeiro, sem luz, exceto a luz para a qual eu estava sendo puxada. Algumas das imagens que eu vi na escuridão, porém, eram horríveis. O discurso de Hitler, assaltos em 11 de setembro e outros. Finalmente, depois do que pareceram dias, talvez semanas ou meses, eu cheguei à luz. E com um som de estalo, eu terminei. O que vi e senti aqui foi o maior amor e alegria que eu já senti na vida. Eu me senti como se fosse um bebê, nos braços de meu pai novamente. Olhando em volta, eu vi um homem de pele escura, com barba. Ele estava usando uma toga e calça elegante. Quando você está no céu, você sabe imediatamente como é Jesus Cristo. Quando eu fui até onde ele estava, pude ver que ele estava sendo cercado por várias pessoas. Eu pude sentir o seu amor derramado dele por todos nós. Eu sabia que não era digna disso, então comecei a me afastar. Enquanto eu me afastava, ouvi Jesus dizer em minha mente: "Minha filha, aonde você vai?" "Senhor, eu não sou digna de estar na sua presença." Pensei de voltar. Suas palavras me surpreenderam.
Minha filha, todo aquele que acredita em mim é digno de estar na minha presença. Virei-me e vi que Jesus estava agora ao meu lado. Venha comigo, ele disse. Enquanto caminhávamos, Jesus me contou sobre o meu propósito, por que eu estava ali. Foi aqui que eu percebi que não estava sonhando, eu estava morta. Meus filhos, eu disse olhando para Jesus. Eu poderia dizer, pela expressão que ele fez, que eles foram. Porque você os deu para mim apenas para tirá-los? Isso é o que eles queriam. Eles escolheram esse final para si mesmos. O que você quer dizer com eles escolheram? Toda a alma se contrai através do meu Pai. A terra não é o seu destino final. Seu destino final é finalmente se reunir com meu Pai, depois de ter aprendido e experimentado a vida. Atordoada, eu disse de volta: isso não faz sentido. Senhor, se toda a alma é do Pai, então isso significa que ele permite pessoas como Hitler existam? Por que, minha filha? Você não é a primeira a fazer essas perguntas, e você não será a última. Todas as almas nascem com uma luz. Quando uma alma deseja experimentar a vida, ela se aproxima do meu Pai, que concede seus desejos de experimentar a vida. Sim, mas isso significa que você permite o mal? Por que meus filhos morreram para o mal? Por que isso foi permitido? O mal interpretado contra seus filhos não ficará impune. Depois que sua alma for purificada, ela se juntará ao Pai e ao lago de fogo. E tudo isso, o lago de fogo, é uma metáfora para aquelas almas, mas por que isso teria que acontecer? O que eu fiz de tão errado para ser punida assim? Você não está sendo punida, minha filha. Embora possa se sentir assim, você pode experimentar essa perda. Não é vingança. As almas que eram seus filhos estavam prontas para voltar para casa. Eu ainda não entendo como isso funciona. Eu gritei: minha filha, um dia você vai entender. Então perguntei para ele: o que vai acontecer agora? Não é a minha hora de me reunir com meu pai? Você deve voltar para a sua vida e contar aos outros o que aconteceu. Eu não quero voltar. Eu perdi tudo. E duas pessoas mais preciosas para mim, levadas por alguém que nem vai ser punido por toda a eternidade. Parece que sou eu que está sendo punida. Voltar, minha filha, assim como as almas dos seus entes queridos. Você também assinou um contrato com o meu pai. Sua experiência de vida não acabou. Bom, eu quero que seja eu. Não quero voltar sem meus filhos. Jesus olhou para mim e me abraçou, inclinando-se e sussurrou suavemente no que teria sido o meu ouvido. Você deve retornar. Não se preocupe. Eu vou te mostrar o que te espera quando você voltar. Ao dizer isso, ele tocou o que teria sido meu testamento, com os dedos indicadores e médios. Foi-me dado um vislumbre do futuro, de como a Terra e minha vida seriam nos próximos 70 anos. Assim que ele puxou os dedos, senti como se estivesse sendo imediatamente puxada para trás, em direção do meu corpo. Voltei pelo verdadeiro túnel e me encontrei aparelhando sobre o meu corpo. Eu vi o que estava acontecendo naquele momento. Meu vizinho estava me fazendo uma respiração e estava ligando para a ambulância. Assim que a ambulância chegou, começaram a trabalhar em mim. Eu voltei ao meu corpo pelo topo da minha cabeça. Corpos são espaços apertados. Vou descrever tudo o que Jesus me mostrou, assim que tocou a minha cabeça. Isso não é para assustar as pessoas, mas para mostrar o que vai acontecer. Não importa se queremos ou não. Nada que possamos fazer pode mudar a vontade de Deus. Depois que acordei no hospital, meu médico me informou que eu tinha um longo caminho para a recuperação. Eu tinha levado 6 tiros em meu corpo e precisava de tempo para se recuperar. No dia em que eu deveria de ter alta, eu estava pensando em contar ao médico o que tinha visto. Parte de mim gostaria que não, mas senti que ele gostaria de saber. Comecei a falar com o meu médico, contando tudo o que aconteceu. Disse-lhe o que tinha visto e falado com Jesus.
e que Jesus me mostrou os próximos 70 anos e que ele, o meu médico, iria para casa em breve. Meu médico imediatamente me recomendou uma avaliação psiquiátrica e eu fiquei na psiquiatria, devido ao que ele chamou de ruptura mental. Meu médico morreu em 2006. Eu gostaria de poder ver seu rosto e bater nele, como eu avisei. Algumas das outras coisas que me foram mostradas foram: eu vi conhecendo meu segundo marido, com 8 anos após a morte dos meus bebês, em 2013. Eu nos vi tendo um filho, um menino, e depois vi meu segundo marido morrendo em 2051. Ainda não contei isso a ele. Em 2024, o sistema bancário mundial estará à beira do colapso, acabando com todo o papel moeda, fazendo com que todos sejam transferidos para criptomoedas. Os Estados Unidos implementarão um sistema de crédito social, onde as pessoas são definições em educação, antecedentes criminais, filiação, política e outras coisas. Todo mundo estará completo em 2028, quando não será surpresa para ninguém que Donald Trump será presidente para um segundo mandato e acabará com o sistema bancário mundial, trazendo de volta o papel moeda para os cidadãos dos Estados Unidos. Em 2061, os Estados Unidos, incapazes de superar suas diferenças, decidem se dividir ao meio. Nenhuma guerra civil foi travada. Esses dois países se autodenominam Estados Unidos do Norte e Estados Unidos do Sul da América. Ambos são invadidos pela China em 2063, forçando os dois a se juntarem ao Canadá e ao México para sobreviver ao ataque de 2028 a 2063. Um tempo relativo de estabilidade no mundo. Sem guerras, sem fome, sendo tudo menos uma memória. Então a China invade o mundo e entra em guerra novamente por 7 anos. Depois que a guerra entre China e os recém-formados Estados Unidos da América do Norte e o resto do mundo terminar, há uma declaração de que não haverá mais guerras. Essa declaração é válida até pelo menos 2075. Eu sou incapaz de ver o que acontece no mundo depois desse tempo. Estou supondo, pela razão pela qual não me foi agendado mais do que 70 anos no futuro, e que meu contrato com Deus finalmente terminará só há mais 53 anos. E finalmente vou para minha casa. É uma sensação horrível saber algumas das coisas que eu sei, especialmente os dados da morte do meu marido. Tentei discutir as coisas com ele, mas ainda não mencionei o ano em que ele morrerá. Eu sei que as pessoas não vão acreditar nisso. Já posso ver comentários, tudo o que eu posso dizer é que eles esperem até 2024, quando virem os bancos mundiais anunciarem que não estão mais imprimindo o dinheiro e que todos serão transferidos para o seu novo sistema de criptomoeda.